Olá, tudo bem? Chegou 2019, estamos de volta com o programa Fale com o Doutor, aqui diretamente do Laboratório Saldanha. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre o ano do arco-íris, né, doutor? É verdade. A cor da moda agora desse mês de fevereiro é a cor roxa, se refere também, dentre outras patologias, ao Alzheimer, ao mal de Alzheimer. E é por isso que eu tenho aqui a grata satisfação de bater esse papo com esse grande amigo, esse querido amigo, Dr. André Gargioni, que é médico neurologista, e está aqui hoje para bater esse papo com a gente, né, André? Seja bem-vindo ao Fale com o Doutor. Pô, obrigado, Caio, pelo convite, é um prazer te ver de novo. Apesar de a gente morar em Lages, a gente não se encontra, porque ele trabalha muito e eu trabalho muito. Mas é um prazer enorme e vamos começar a falar de Alzheimer, que é um assunto que merece muita atenção. Acho que a sociedade ela gostaria mesmo de saber bastante sobre o Alzheimer, né? Afinal de contas, tem muitos mitos, né? E que envolvem essa doença e que a gente pode levar essa informação para o pessoal que está assistindo a gente, né? A primeira pergunta que eu quero te fazer, para a gente já dar aquela startada, é a seguinte. Acho que a queixa mais, o sintoma que as pessoas mais se preocupam em relação ao Alzheimer é a perda de memória. Mas toda perda de memória é sinal de Alzheimer ou existem outras patologias que podem levar à perda de memória? Caio, essa pergunta facilita tudo que a gente vai falar a partir de agora, porque a preocupação normal e natural de todo mundo que tem uma perda de memória, seja até jovem mesmo, alguém adulto jovem, ou está na meia-idade, ou início da sua vida ali para os 60 anos, tem um declínio de memória que é previsível. E muitas vezes não é nem um problema de memória, é um déficit de atenção, uma dificuldade de ter uma memória operacional. Certo. Então, literalmente, a grande maioria das pessoas que vão estar com queixas de perda de memória não tem Alzheimer. Isso é bom. Maioria. A maioria. Ótimo. Tá? Certo. A memória, ela faz parte, é o cerne do início dos sintomas da doença de Alzheimer. Certo. Então, ela vai chamar a atenção por isso, mas eu costumo brincar assim. Quase sempre que você lembra de uma Ferrari, você lembra de um carro vermelho. Mas a maioria dos carros vermelhos que você vê não é uma Ferrari. Não é uma Ferrari. Mas quando é uma Ferrari, ela vai chamar muita atenção. Então, quando a memória do Alzheimer, né, a falta de memória no Alzheimer, é um enredo bem diferente que nós vamos comentar depois. Mas fica tranquilo no início. A maioria das vezes que tem falta de memória não está com Alzheimer, incluindo a população idosa. Certo. É curioso, porque a gente percebe às vezes assim que a pessoa esquece fatos e é de uma forma normal, né? Uma informação que você também não deu muita bola e ficou para o teu passado, não necessariamente você vai lembrar, né? Exatamente, até porque o cérebro precisa fazer essa filtragem, ele não poderia lembrar de tudo. Se a gente for fazer uma comparação com as nossas câmeras de celulares, que têm a capacidade de armazenar fotos, por exemplo, seriam então aqui as nossas memórias. Se você tirar foto de tudo e guardar ali, acabou teu celular, você não vai ter um HD, vai encher. Então é preciso filtrar. A diferença que existe é que quando aquela memória, que é um fato importante para a tua vida, que vai te diferenciar nas tuas atividades de vida diária, começar a ser prejudicada. Então o macete é o seguinte, é quando eu estou tendo uma perda de memória e isso está interferindo na minha vida funcional. Inclusive, na definição da doença, para você ter a doença, você vai dizer assim, você tem um defeito nesse domínio, que é a memória, que a gente vai chamar assim, então, dos fenômenos cognitivos, a memória, ela não está boa e isso atrapalha a tua vida funcional, a tua atividade de vida diária. Tá? Então, esse é o macete que tem ali. Quando começar a acontecer isso, tu se preocupa. Daria para a gente dizer para as pessoas que estão vendo a gente o seguinte, esse tipo de sinal já é um momento para procurar o neurologista, não dá para perder muito tempo nisso. Aí é importante, porque aí entra uma coisa assim, eu vou ter que usar uma palavra chata aqui, mas importante, é entidade nosológica, ou seja, como é que eu defino que alguma coisa é uma doença ou não é uma doença? Então memória é um sintoma, é uma coisa como nós falamos, é o carro vermelho da maioria dos carros e não é o vermelho da Ferrari que é a doença. Mas você vai sentir esse problema, a tua memória, seja quem for, e principalmente o teu parente mais idoso ou você que aqui que tem uma idade mais avançada está tendo. Quando você começar a perceber que está tendo um déficit de memória, está atrapalhando no teu dia a dia, você esquece a tua carteira, as tuas chaves, compromissos importantes, a data que você tem, coisas que são importantes para você executar o teu dia a dia e está acontecendo esse defeito de memória, vai lá, porque daí pode ter uma entidade chamada assim, comprometimento cognitivo leve, digamos assim, não é um Alzheimer, mas não está normal. Então ele não tem um nome
típico de uma doença, ele tem essa nomenclatura extensa, e que é uma coisa muito mais facilmente tratável, você pode corrigir, você pode melhorar. Talvez aí seja o grande elemento, até para saber quais exames você vai fazer no Esse futuro. esquecimento seria, por exemplo, atividades que você faz há muito tempo igual e passa a esquecer. Não esquecimentos aleatórios, mas sim, como você falou, por exemplo, onde eu guardo o carro todo dia? De repente, pô, onde é que está o meu carro? Aí mesmo entra lugar de sempre. um detalhezinho. A memória, vamos dividir assim, uma memória solidificada, antiga, habitual, procedimental, e uma memória para fatos novos. No Alzheimer é mais para fatos novos. Ah, certo. Então você tem uma incapacidade, por exemplo, de reter uma informação assim. Vamos imaginar que você tem que fazer uma ligação telefônica e alguém te diz, ó, esse número, 99, 18, 15, 14. E você não consegue reter isso. Começa a ser extremamente difícil para ti reter informações que são muito novas. Você pega aqui a tua chave, que tu habitualmente coloca no lugar, mas hoje você está aqui, eu estou aqui com o Caio e eu coloco ela aqui. E daqui a pouco eu não consigo lembrar disso. Esse fato novo não é retido no cérebro. Aí começa a dar algum sinal para nós de importância. Então, assim, fatos novos esquecidos são até mais preponderantes e mais presentes do que fatos bem mais antigos ou habituais. Aquilo está mais consolidado já na memória. Por isso que o paciente Alzheimer tem isso, por exemplo, lembra do filho pequeno, mas não lembra do filho agora, por exemplo. Isso é uma característica que, quando ocorre, já é uma memória que está muito mais prejudicada, digamos, uma fase que já está mais avançada. E até o não reconhecimento ou a confusão. Por exemplo, isso pode acontecer na tua casa. Você mudou de casa 1 ou 2 anos e daqui a pouco não reconhece aquela tua nova casa. Ah, certo. Você fica sentindo procurando como a tua uma casa estranheza. antiga, no caso. Exatamente. Ou então, quando pintaram o teu quarto, mudaram os teus móveis. Isso muitas vezes solidifica em pessoas que estão muito habituadas a não gostar de nada que é novo. E você tem até que pedir, numa situação que eu já tive com pacientes, assim, ó, pinta como era antes, coloca os móveis antigos, faz o mais parecido possível. A cama tem uma cama mais legal, mais moderna, mais confortável. Então tenta deixá-la o mais parecido possível, que o paciente ele se torna mais calmo naquele momento. Quais as causas do mal de Alzheimer? O que tem assim de mais ligado? O que está mais ligado, né? O Alzheimer, ele não tem uma causa específica. Né? Você não vai ter assim, dizer assim, olha, é isso que causou o Alzheimer. Vamos pegar assim um exemplo. Você tem tuberculose ou bacilo de Koch. Certo. Mas no Alzheimer, então, tem sempre um elemento genético, mas nós não vamos confundir com hereditariedade. O que eu quero dizer é o seguinte, não é porque você tem necessariamente alguém na tua família com Alzheimer que você vai ter. A gente até fica mais tranquilo. Aumenta a tua chance, mas não é a regra. O que ocorre no Alzheimer é que com o envelhecimento cerebral, as células sofrem um processo de lesão que são chamadas assim, problemas de oxidação, né, da célula, formação de radicais livres, excesso de glutamato. A célula não consegue lidar com compostos que são lesivos para ela, ela não consegue expurgar aquilo, então se depositam placas de amiloide. Como se fosse um acúmulo de lixo na célula, né? Que ela não consegue jogar fora. São lixos dentro da célula, e essas células, no caso, são os neurônios, e esses neurônios estão numa região específica do cérebro, que é da memória. Por isso acontece o seguinte, eu começo a perder a memória, porque os lugares, as células desse lugar, começam a não saber lidar com aquele lixo. É como você ter o lixo em casa, a ideia do carro. O acumulador, né? Foi perfeita, você guarda tanta coisa dentro da casa que não sobra para o novo. E acaba te lesando, levando a uma lesão. Então, ainda a causa é um problema genético com um monte de erros enzimáticos que vai matar aquela célula. Então, assim, isso então elimina aquela ideia de que se o meu pai tem Alzheimer, eu fatalmente terei Alzheimer. Essa totalmente frase descartado. Descarta. Mito. É mito. Isso é mito. Você vai ter um macetezinho assim, se você tivesse numa família, faz de conta que a tua família tem 100 pessoas. Tá. E aí todo mundo lá com 55, 60, olha, vê, tem uma antecipação. Geralmente é um Alzheimer muito mais precoce. Certo. E dessas 100 pessoas que vão chegar aos 50 anos, 55, a maioria tem Alzheimer. Mas a maioria, estou falando de números enormes, não é um tio, não é um primo, não é o teu pai. Aí você se preocuparia. Mas se não, você vai seguir a tua vida e você aumenta uma chance, mas aumentar uma chance não é ter a doença, então não é fatalmente. Então é melhor ficar mais tranquilo, porque isso deixa o familiar que tem aquele paciente, vai ter um esquecimento, até pelo estresse que ele está, sofrer por uma coisa desnecessária. Certo. André, me diz uma coisa, vamos partir de um princípio que
a pessoa tem um familiar com Alzheimer, foi diagnosticado com Alzheimer. Ainda não está evoluído, não está numa situação ainda da pessoa ter uma vida razoavelmente normal, mas ela não sabe que tem o Alzheimer. Mas eu, como familiar, sei. Como é que funciona essa relação do médico com o familiar, que tem um familiar com Alzheimer? Que momento deve contar para esse familiar? Ele deve contar ou não? O médico conta? Como é que funciona isso? Ó, Caio, tu fez uma pergunta... Ou é cada caso é um caso, né? Daí tem isso também, né? Tem isso, mas essa tua pergunta ela foi motivo... O pessoal da Unifesp faz sempre uma atualização, um update, que é muito interessante, convidando gente muito boa para falar sobre isso. E um dos momentos que eles dedicaram nesse curso foi exatamente essa pergunta, mais ou menos o que você disse, porque é o que acontece na nossa vida e o que repercute na vida das pessoas. E eles dividiram em 2 grupos. Uma escola mais americana, mais nórdica, lá da Europa, que diz assim, o direito de saber. Se você tem uma vida autônoma, você tem o direito de saber tudo na tua vida, eu acredito como tu quer saber tudo na tua vida, porque você comanda, e até o paciente que tem Alzheimer. Então, se você conhece, vê o perfil do teu familiar, aquele, eu quero saber, eu quero me administrar, porque eu posso fazer coisas antes da minha vida, que a doença evolua, que melhore muito, eu posso curtir mais, eu queria conhecer o litoral e não fui, eu vou, porque agora eu vou fazer isso. Eu quero dividir meus bens, eu quero me mudar para essa casa, ou eu não quero me mudar. Você dá o direito da pessoa o direito de saber. Ao contrário, vamos ver o seguinte, o direito de não saber é quando você conhece o teu pai, vai ficar muito nervoso, vai ficar muito, ou tua mãe, né? Vai ficar muito ansioso, vai sofrer com aquela informação e talvez não lide com ela positivamente, ou seja, não queira fazer um tratamento, ir lá no médico e dizer, eu não vou porque não adianta, isso me deixa triste. Então, o que acontece? Você vai conversar com o familiar e essa questão tem que ser perguntada. Tem que ser perguntada para o médico e ouvido do médico a posição. O médico vai dizer assim, olha, o paciente tem o direito de saber, ele é soberano. Mas se você é convencido pelo familiar por um argumento lógico que conhece aquele paciente, você vai dizer, não, tudo bem, então vamos adiar isso. Há uma inclinação minha dizer. Porque o paciente vem, muitas vezes o paciente chega lá, ele diz, eu vim aqui para saber se tem ou não, e ele não quer que você minta. Porque muitas vezes hoje você pode adiar um sofrimento. O Alzheimer não é uma condenação para que daqui 1 mês, 6 meses ou 1 ano a tua vida foi embora. Eu tenho pacientes que têm diagnóstico de Alzheimer que vão sozinhos de carro até de uma cidade para outra no meu consultório e fazem a vida deles. Eles aprendem a lidar com aquela limitação até o momento que aquilo se torne perigoso para eles. Daí a gente muda de figura. E é uma evolução que não tem como evitar, ela vai evoluir? Ela vai evoluir, mas você pode adiar. Retardando. Você pode retardando. Na verdade, você deve começar a retardar o teu Alzheimer desde agora, como a gente está aqui. Ou seja, com os cuidados gerais. Todo mundo já sabe, tem uma cartilha lá do bem-estar de saúde que você vai fazer. Então, se alguém perguntar, exercício faz bem? Claro que faz bem. Uma boa alimentação faz bem? Também. Mas tem uma coisa aqui que eu vou colocar, tudo isso a gente já sabe, mas é que é muito importante, o estímulo intelectual. Você tem que ler, você tem que preparar o teu cérebro. Se você quer ter bons músculos, faça exercício físico, né? Você sensacional essa dica. Agora, se você quer ter um bom cérebro, ou seja, a tua memória é função daquilo que tu sabe, é conhecimento, literalmente. Então, tudo bem que se você come tudo certo, mas você não lê um livro, você não estuda, não faz um passatempo, não discute os assuntos, não treina a tua memória, você vai ter um corpo são com uma mente esquecida. Qualquer coisa que te desperte a necessidade de raciocínio, né? Exatamente. De você ficar então, essa interação utilizando hoje com a rede social, usar o WhatsApp, usar o Facebook. Ajuda? Ajuda. É mesmo? Ajuda no sentido bacana, que, inclusive, até há treinamentos com aquele videogame que tinha o Wii. O Wii, com a raquetinha. Porque você não só esquece, num determinado momento, isso é uma curiosidade, palavras, sons, ideias, você esquece atos gestuais. E aí você vai se tornando rígido, você vai se tornando duro, você vai se tornando com dificuldade, se torna difícil fazer coisas do teu dia a dia. Então esse treinamento é importante demais, com uma finalidade de conhecimento. Quer dizer que o livrinho de Sudoku, palavras cruzadas, tudo isso ajuda. Ajuda literalmente. Então se você faz o que é bom e acrescenta isso, é um tempero fundamental. Às vezes eu comento uma coisa assim, quando você vai lá no cardiologista, você sabe que ele vai te dizer, não coma gordura, não fume, faça exercício físico, mantenha a tua dieta, ele vai falar isso. Reduz o sal, ele tem que falar isso. Então, para mim, isso tudo vale. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes, entre aspas, o sal, o excesso de gordura, a falta de exercício para o cérebro é o estresse,
não dormir bem, incômodo, preocupação, eu ia te perguntar tensão. isso. Você falou ali que alguns evoluem de uma forma, outros de outra, né? O emocional, nesse caso, por exemplo, você falou, tem gente que não está preparado para ouvir essa notícia. O emocional, no caso, um desarranjo emocional, pode acelerar o processo do Alzheimer? Esse é um critério central. Você tem que valorizar isso, mas seriamente. O grande diagnóstico diferencial para o Alzheimer, antes de você dizer que é o Alzheimer, você tem que descartar uma depressão. Tá? Então, na verdade, a maior causa de problemas de memória e de atenção são estados depressivos e ansiosos. É aquela história, qual é o maior número de carros vermelhos que você vê? É muito mais fácil ter um carro popular do que a Ferrari. É evidente que daí é muito mais fácil você tratar, mas se você não pensa nisso, você não corrige. Então tem muito paciente que diz assim, mas por que eu tenho que tomar um antidepressivo? Então esquece a palavra antidepressivo. Mas assim, eu tenho que tomar essa medicação, está lá escrito que é um antidepressivo para melhorar a minha memória. Porque muitas vezes você tem um transtorno de ansiedade generalizada, você está deprimido, a vida te levou a uma situação que você não está conduzindo bem, ela aceitando algumas coisas da senilidade, da tua idade que tem ali, está mais esquecido, está se exigindo demais, e você pode estar com um transtorno de afeto, de emoção. Então qualquer situação de estresse emocional, ela tem que ser tratada. Isso é uma grande situação de evitação mesmo. Ele não vai evitar se você tem Alzheimer, mas a tua qualidade de vida e o teu dia a dia e o adiamento de você se tornar alguém não funcional é fundamental. Isso é uma coisa que tem que ser levada a sério. Tratamento. A evolução do tratamento de, sei lá, 10 anos para cá, como é que está isso e até onde a gente pode chegar no futuro curto aí, no prazo Nós temos alguns projetos que são interessantes, porque quando você conhece a doença, agora eu vou ter que ser um pouquinho mais chato, falar algumas palavras ou frases ou nomes de coisas que são chatas, mas elas servem para o raciocínio final. Então se você pensar o seguinte, vamos pensar um raciocínio muito simples. Eu tenho Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que fez com que o meu cérebro diminuísse de tamanho, porque as células morrem. Mas elas morreram por quê? Tá? Elas morrem porque elas começam em determinado momento a produzir uma substância a mais do que elas devem, que se chama proteína beta-amiloide. Essa proteína beta-amiloide, ela é útil, mas quando ela é produzida demais, ela gera um problema. E quem produz demais é uma enzima chamada beta-secretase. Além disso, quando essa proteína fica aumentada, ela facilita a produção de uma outra proteína chamada proteína tau fosforilada. Essa proteína que tem o nome tau, ela se fosforila e se deposita no cérebro, agravando e matando mais o cérebro. Então, se eu conseguir fazer um anticorpo contra aquela proteína que quebra, a que é chamada proteína beta-secretase, para não fazer o beta-amiloide, eu já vou conseguir diminuir a doença. Talvez eu vou ter uma vacina para isso. Ou então eu conseguir ter um anticorpo que coma esses excessos de depósitos anormais. É como se alguém entrasse na minha casa e tirasse aquele lixo que a gente falou anteriormente. Então isso é o futuro que se tem. Além do que também, essas células elas deixam de produzir o que elas habitualmente produzem. E principalmente uma substância chamada acetilcolina. Então eu tenho que repor com um remédio, que é a acetilcolina. E também hoje se descobriu que não é acetilcolina, é um outro mediador que chama glutamato. E assim vai evoluindo. E aí você coloca assim, então se você melhora a tua acetilcolina, inibe a ação excessiva do glutamato, consegue melhorar perfis de serotonina ou dopamina, que são áreas do cérebro que é para estímulo, para atenção, para melhorar a função, você consegue melhorar e adiar aquele sintoma incapacitante. Então digamos o seguinte, às vezes você tem que comparar, as minhas comparações podem ser meio bobas, mas funcionam assim. A gente entende melhor assim, né? Imagine você estar lá e você teve um acidente e você perdeu as suas pernas. A tua vida não acabou, ela vai ter limitações, mas ela não acabou. E esse paciente que é paraplégico, ele vai dizer assim, é verdade, eu consigo fazer muita coisa mesmo, mas também eu preciso de algumas facilitações, de algumas facilidades. Ou seja, a minha cadeira de rodas é boa, a minha acessibilidade no local tem que ser adequada. Então, se eu não consigo fazer tudo com a minha memória, ela já não é boa, eu tenho que ter alguma coisa que facilite com que as coisas do meu dia a dia eu consiga executar. Então, assim, procurar uma agenda, tomar um remédio, fazer isso facilita a tua vida, então. Não cura, então, mas melhora. A gente tem aí ainda um longo desafio pela frente, né? Com os nossos queridos entes aí, né? E esse negócio de você colocar o mês aqui, de dar essa cor, de discutir isso, de não estigmatizar, de saber que tem gente muito séria pensando. Às vezes tem aquela virada na medicina que é uma espécie de pulo do gato. Então, se você sabe precocemente, se você se previne, né, que é tudo que vem antes,
você consegue, estando bem, quando chegar um elemento bom de cura, de controle ou de atenuação, você tem que estar bem, porque o irreversível é que não dá mais. Exato. É isso aí. E assim como a gente já tem aí alguns casos de alguns tipos de câncer já sendo curados, né, por terapias novas, a gente logo com certeza vai ter novidade para as doenças neurológicas também, essas degenerativas, né? Eu espero, Caio, que logo a tua iniciativa é tão interessante, tão inteligente, que a gente esteja aqui dizendo assim, olha, ou a nossa vacina, a nossa imunoterapia retardando, adiando, porque nós somos contemporâneos, eu e Caio. E eu lembro de um congresso que a gente fez de neuroaides há 20 e poucos anos atrás, né, Caio? Mais de 20 anos atrás. Talvez era uma condenação. A gente estava lá para dar diagnóstico, sabia como era, mas quase ninguém conseguia se tratar e se curar. É só ver hoje, 20 anos depois, os pacientes que hoje portam HIV têm uma vida absolutamente normal quando eles se cuidam, quando eles se comprometem com o seu tratamento. E eu acredito sim que logo, né, um logo relativo, nós vamos ter grandes avanços dentro do terreno. Eu estou muito feliz porque a ciência finalmente lembrou do sistema imunológico como a grande chave da resolução dos problemas, né? Sem fazer aqui rasgar sedas, mas hoje as imunoterapias são que estão salvando tudo. É o nosso caminho. Dentro da neuro também vai ser. Imunoterapia. Meu querido, com tudo. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado pela tua vinda aqui com a gente, tá? O nosso Fale com o Doutor está à tua disposição. Qualquer novidade que tiver, você fala para mim, a gente marca mais um bate-papo, porque as pessoas adoram saber dessas novidades e de tudo que envolve esses grandes desafios das famílias, né? Principalmente. Eu fico feliz, realmente feliz. Agradeço a todos pela paciência de assistir. É muito legal, as pessoas que assistem porque querem, então é um valor a mais, não são obrigados. E ser lembrado aqui por um companheiro tão amigo meu, e legal e competente, para mim, extremamente saudável, vale a pena. Estaria aqui sempre que for convidado. Isso aí, cara. Ou quando me convidar, eu mesmo me convidar para estar aqui. Boa, o programa é teu. Valeu, Caião. Obrigado. Isso aí. Você que assistiu a gente até agora, muito obrigado. Espero que você tenha aprendido bastante sobre o mal de Alzheimer e a gente se fala no próximo Fale com o Doutor. Até lá. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.